até gravar isso daqui, porque quando algumas pessoas veem, estamos começando, é o terceiro, né? É o terceiro curso de obreiros do apoio aos soldados feridos e é a terceira parte do terceiro curso, do mês de agosto. E hoje, o tema do nosso discurso é o ministério. O ministério, ele não está baseado em um óleo somente que se derrama, mas ele está baseado no início de tudo. Ele está baseado no início de tudo. Está baseado no batismo nas águas, está baseado no batismo com o Espírito Santo, está baseado no batismo no fogo. São 3 batismos para que o obreiro seja aprovado. E ele tem que passar por esses 3 batismos. E depois do batismo vem a tentação, que é o batismo com fogo. E depois vem o início de um novo ministério. E depois vem os milagres, vem as obras. Esse é o tema do nosso discurso hoje. São 4 tópicos. Amém? E nós vamos entender muitas coisas que outrora nós não entendíamos. Deus, ele te escolheu com um propósito. Você sabia disto? Você, olha para mim, vocês são os colaboradores. A missionária vai chamar vocês agora de colaboradores. Não é irmão, irmã Thaís, irmão Inácio, não. É colaborador. Tem que te chamar pelo título que você ganhou, que você conquistou. Irmão, todo mundo chama de irmão aí fora, não é verdade? A paz do Senhor, irmã. A paz do Senhor, irmão. E você, a paz. Não é? Não, é colaborador. Não é missionária que você chama? Então nós temos que chamar vocês de o quê? Colaborador. Respeitar o título. Porque no mundo espiritual existe hierarquia. Mas diante de Deus são as mesmas coisas. É o mesmo sentimento, é a mesma fé, é o mesmo propósito. Só muda trabalho. Só muda responsabilidade. Quem está no altar tem mais responsabilidade, quem está no ato tem uma responsabilidade, quem está sentado tem uma responsabilidade, o visitante só tem uma responsabilidade, é vir. O membro não, ele é membro, ele é assíduo, ele é o quê? Ele vem sempre. Amém? Então não, todos nós estamos fazendo o curso. Eu também estou fazendo o curso. Eu não sento para ouvir? Sim. Então aí a gente tem que o quê? Guardar todas essas informações para que nós venhamos praticá-la. Mas para que você possa ser um obreiro aprovado, você tem que mudar isso aqui. O problema do nosso problema é o quê? É isso daqui. Você está entendendo? Isso daqui. Pegou a visão? Isso aí é repreender sem palavras. É só no olhar. Isso aqui. Vocês têm que aprender a repreender sem palavras. Para que você não quebra a liturgia do culto, do ensino. Porque se você abre a boca, você tira a concentração. Ó. Vem assim, ó. Já viu um desenho que vem uma luz de cima? É assim. Deus, ele transmite e nós vamos dando. Nós vamos entregando. A revelação, as profecias. Uma revelação falada, tá? Tem que obedecer. Isso é uma revelação, tá? Tem que ter uma mente transformada. Porque os nossos companheiros que outrora estavam aqui tudo ansiosos. Eu quero. E aqueles que quase ninguém dava nada, hoje são a peça importante
tabuleiro. É um jogo, pessoal. É um jogo. É um jogo que nós estamos jogando. É o jogo da alma. Tem o time das trevas, tem o time da luz, tem o líder principal e tem um líder principal. O time que vencer, leva. E hoje nós temos visto que o time que ganha é o time que levou. Você vê, a maior prova de que poucos vão ser salvos é o nosso trabalho. Lembra? Cheio, aquelas criançadas. Mas se você trabalha para Cristo com os olhos, você não consegue. O diabo, ele precisa que você entre no espaço de ação dele. Você vai entender no estudo. Se você não pode, eu pego, eu bato. Não, esse é o espírito do quem estava aqui. Eu deixo vocês à vontade. Eu preciso conhecer vocês. Vocês precisam me conhecer. Amém? Então não é deste jeito. Outrora a gente quebrava o pau, dava paulada, dava tiro, facada, né? Ajuntava aquela patotinha, vamos lá, vamos pegar mesmo. Acabou isso. Hoje nós trabalhamos com a fé. Você vê, criaram lá um fake, botaram pornografia. Aí a missionária chegou e eu falei, relaxa. Nós precisamos agora é fazer o que eu falei? Comer. Eu tô com fome. Comemos. Eu nem entrei e não achei nada. Se não achei, para mim não existe. Senhor, eu tô falando em teu nome. Age lá. Não posso falar o que eu falei, né? Que é privado. Só o cara que fez, e Deus e o diabo sabem o que eu falamos. É assim que se trabalha. Acabou aquele negócio de ir na pancada, no braço. Quando você começa a externar isso, significa que o mundo está o quê? Querendo entrar, velha criatura. Olha eu aqui, eu não morri não. Eu sou crente, mas não sou bobo não, tá? Não sou não. Tá pensando que tu vai tirar... Tu manda daí que eu mando daqui, cara. Você tá entendendo? Tu manda daí que eu mando daqui. Não. Quando bateram de frente com Jesus, Jesus fez o quê? Tu é o filho, tu é o rei dos judeus, né, Jesus? Tu diz. Tu diz. Paulo, quando estava diante dos grandes, foi preso. Aí iam soltar Paulo. Aí Deus falou o quê? Não, tu tem que ir para Roma. Tu tem que dar testemunho. Você sabe qual era o testemunho de Paulo? Era um homem, creio eu. Eu não sou estudioso, mas ele salvou um. Desse um que ele salvou, o que aconteceu? Disseminou no meio de Roma o quê? A palavra de Deus. O Covid entrou em todo mundo ao mesmo tempo, não foi? Depois foi... Entendeu? Então você tem que o quê? Manter tua postura. Você não é o Inácio. Você não é a Thaís. Você não é a Rose. Aquela Rose que quebrava todo mundo na pancada, acabou. Tudo bem que às vezes a gente pode externar um pouquinho daquela violência, porque é bom. Mas não praticá-la. Entendeu? Eu lembro que uma vez eu saí do espírito aqui. Rapaz, o coisa ficou feia. Saí não, acho que foi no espírito, né? Ficou brabo. Mas tem hora que você tem que falar. Mas não agredir.
Às vezes a gente só fala que vai agredir, mas a gente não agride ninguém, na verdade, né? Mas não é muito bom não, porque eles não querem saber disso. Aí eles vão condenar quem? Vão crucificar novamente quem? Jesus. Aí o crente aí. Enquanto tu não responde nada, todo mundo mantém a santidade. Mas quando tu fala, aí o crente aí, ó. Acusa logo você. Amém? Então vamos abrir a Bíblia lá no livro de Mateus. Eu estou lendo o livro de Mateus. Vamos lá, Mateus 2. O primeiro tópico, batismo. Faltou nada aqui não, né, Inácio? Meio estranha essa água. Eu lavei o copo. Acho que é a garrafa que já tá na... Acho que ali é uma garrafa de suco. Foi feito o suco, ficou aquele resíduo do suco. Voz linda dessa menina, né? Fala assim, meu Deus, me dá sabedoria, e entendimento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos lá. O batismo, acharam, Mateus? O batismo de Jesus. Você já reparou que os cursos geralmente vêm com o quê? Com a portila, não é? A portila, não é? Eu vou te dar a experiência da minha vida e vou te dar o que está escrito. Pegou a visão? Apostila é tudo teoria. Mas eu vou te dar exemplo. E o exemplo, ele arrasta a multidão quando você pratica eles. E não precisa você ficar preocupado se... perdi tudo. Não, daqui a um ano vai estar tudo lá. Vou botar um fundo. A voz dela é muito bonita, mas o fundo vai... Aí diz assim, o batismo de Jesus. Por esse tempo, Jesus foi da Galileia para o Rio Jordão. Por esse tempo, Jesus foi da Galileia para o Jordão, a fim de quê? De João o batizasse. Tudo que você faz tem que ter propósito. Jesus não ia a lugar nenhum sem nenhum quê? Propósito. O propósito de Jesus era ser o quê? Batizar. Para se cumprir o quê? A palavra. A palavra. A fim que João o batizasse. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo, eu é quem preciso ser batizado por você, e você quer que... E você vem a mim. Você vê, João, mesmo sendo um homem espiritual, ele tentou parar quem? Mateus 3. A Thaís ali está se achando ainda. João tentou o quê? Mas Jesus, ele repreendeu João? Não, Jesus falou, olha, é necessário para se cumprir a justiça, tá? Eu sei que quem tem que te batizar é eu mesmo, cara, eu sei. Mas é necessário que se cumpra. Tá bom? Aí João, tá bom. Aí, João, aí, 15. Mas Jesus respondeu, deixe por enquanto,
Porque assim nós convém cumprir toda o quê? A justiça. Justiça. Ele então concordou. Depois de batizar Jesus, Jesus logo saiu da água. Ponto. E eis que os céus se abriram e lhe veio o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Agora preste atenção aqui. Sobre ele. Ponto. Não é sobre eles. É porque as pessoas pegam esse trechinho aqui e dizem: fui batizado nas águas, já sou batizado com o Espírito Santo. Mentira! Como é que tu recebe alguma coisa que você não foi buscar? Como que você vai receber algo? Posso tirar isso aqui? Como que você vai receber algo se você não busca? Nós hoje lá no Ponto Socorro Espiritual, o que nós fomos fazer? Fomos fazer um ponto. Ponto quer dizer o quê? Ele está parado. E quem vem até o ponto? É as pessoas buscar o socorro. Depois do ponto vem o quê? As palavras. Para se completar a história. Amém? Amém. Aí diz assim: como uma pomba, aí do céu, e eis que uma voz do céu dizia, ou dizia, este é o meu, não é os meus, é o meu. Como é que se fala isso quando é bem concreto? Exclamado, é isso, exclamação? É direto, né? Meu filho amado em quem me agrado, me comprazo, tenho prazer, eu me alegro. Amém? Amém. Mas só depois que veio a promessa de todos o quê? Receber esta graça do Espírito Santo. Mas eles tinham que permanecer aonde? Na igreja. Salvos alguns que dirigiram o caminhão, foi batizado com o Espírito Santo, outros que andando, outros dentro do banheiro, louvando. Ele faz como ele quer e do jeito que ele quer. Mas o propósito é dentro da igreja todos serem batizados. Será que aquilo ali foi um fato isolado? Não, porque quando Pedro foi chamado, a palavra nem terminou. Porque a obra é dele. Ele mostrou ali que o quê? Não é eu que faço. Eu ensino. E eu não ensino nem o que é meu. Eu ensino o que eu aprendi, vi e pratico. Isso é ser discípulo. Você quando começa a se afeiçoar com o teu líder espiritual, você começa a falar como ele, às vezes. Já percebeu isso? Você começa a se expressar igual. É determinado. É seguro. Se o líder espiritual é seguro, a líder espiritual é segura, é natural que os obreiros também sejam o quê? O obreiro é o que o pastor é. Se o pastor é um molão, é um sentimental, é um prostituto, é um bandido, é natural que ele gera também o quê? Filhos de bandido. Amém? Claro que nem todos vão pegar o exemplo. Se você observar, quem foi que discipulou Samuel? Eli. Eli discipulou Samuel. Mas você viu Samuel seguindo o sentimentalismo de Eli? Tudo bem, que lá Deus falou: por que você tem pena de Saul? Agiu com sentimento. Pegou um pouco de quem? De Eli. Aí Eli, por ser sentimental, ele não conseguiu instruir os seus meninos. Os seus meninos se transformaram em profetas, mas profetas bandidos, obreiros bandidos,
que roubava o sacrifício, que se prostituía no altar. Aí quando Samuel foi entregue por causa de um voto de Ana, Eli começou a instruir, Eli entendeu. Eli também não era um egoísta. Eli entendeu, o meu fim está chegando, então eu tenho que discipular alguém. E ele começou a discipular Samuel. Samuel, como um menino, a Bíblia diz que Deus chamou Samuel, um menino, como nós. E Samuel foi correndo lá, sim, Eli. Não, tô te chamando não, meu filho, vai dormir. Aí de novo, não, meu filho, eu não tô te chamando não. Aí depois Eli, com a experiência que tinha, porque o mundo espiritual, ele te gera o quê? Experiência. Você consegue ver o que ninguém vê por causa da experiência. Não é que você está vendo uma visão, um vulto, não. Você entende pelo que você convive, a experiência. Você lidar com tantas pessoas, você lidar com tantos problemas, você lidar com tantos demônios. Porque demônios não é aquele negócio de chifre que o pessoal desenha aí, não, com aquele rabão vermelho, com uma flechinha na ponta, não. O demônio é os problemas, é o medo, é a dúvida. Então nós lidamos com pessoas com esse tipo de sentimento, com esse tipo de emoções, que é a emoção que para o homem. Então, o Eli entendeu e falou, olha, quando te chamar novamente, você fala o quê? Eis-me aqui. Tô pronto. Eis-me aqui é o quê? Tô pronto. É para fazer o quê? É para ir aonde? É para ficar? Eu fico. É para ir? Eu vou. É para não fazer nada? Eu não faço. É para ir fazer ponto de fé, ponto de luz, ponto sei lá, ponto que tiver de fazer. Eu vou. É para postar vídeo, que eu não vi ainda os vídeos lá postados. Amém? Porque a internet daí ficou fraca, né? Amém. Nem a oração da meia-noite, talvez tu jogou em outro grupo que eu nem vi. Mas é no grupo do discípulo. Por causa de que eu cobro? Porque eu tô te ensinando. Se tu não quer ser cobrado, seja um membro. Mas lá na frente você depois vai falar assim, poxa, valeu a pena. Mas me machucava, mas valeu a pena. Poxa, mas me humilhava, mas valeu a pena. Eu nunca fui de levar nada pra casa, eu batia de frente mesmo, o que tá acontecendo, como é que é? Aí eu vejo que eu tô mudando, porque eu vou resmungando dentro de mim, aí no meio do caminho Deus fala assim, é pro teu bem, é necessário. Aí ele chamou Eli, Eli chamou Samuel. Samuel, o que Deus falou para você? Samuel, não me esconda nada. O que Deus falou contigo? Não é assim? Quando alguém conversa com uma pessoa que você tem, tipo, o que foi que foi falar do quê? Não é? Não acontece com a gente? Eu não sou assim, não. A Rose, ela não sei como é que ela se comporta. Ela já viu aquela pessoa que começa uma conversa e depois para? E eu fico só na minha lá esperando. E, cara, tu é maluca? Tu é doida? Tu começa uma coisa, dá uma para de meia hora, 20 minutos, 10 minutos e... Ah, tá, era isso. Então, quer dizer, o curioso, ele vai ficar no pé ali. O que é? O problema é a curiosidade. É a curiosidade que derruba muita gente. É a curiosidade. Derruba muita gente. Olha, em tal lugar tem uma pessoa assim que faz aquela revelação. Olha, top de linha, revela até a cor. De quê? A cor. De quê? A cor. Vai lá que tu vai saber. Já para ter curiosidade para você ir procurar. Aí Samuel, menino obediente, falou, Deus falou que vai te matar e vai matar toda a tua família.
E aconteceu o quê? Primeiro Deus matou os filhos. Na guerra. Foi pra guerra. Os caras são loucos, né? Prostituto, maligno, safado, ainda vai pra guerra. O que mais tem? Meu Deus do céu, Deus matou todos eles. Esse é o fim. E Eli, quando soube da notícia, ele estava naquela cadeirinha de balanço, né? Creio eu, que é igual essas que a gente vê aí. Quando veio a notícia que os filhos morreram, o que aconteceu? Ele caiu descosto, quebrou o pescoço e morreu. Quem assumiu? Samuel. Então aqui, o Espírito Santo, Deus se agradou de Jesus. Aqui Jesus já estava o quê? Selado com o Espírito Santo. Agora vamos lá o quê? A tentação. No 4. Posso ler? É o segundo tópico. É o segundo tópico. É o segundo tópico. Só pra... Fala esse negócio de tópico aí, porque eles começaram com esse negócio de tópico aí, eu tenho que seguir a doutrina deles. A seguir, Jesus foi levado para onde? Ao deserto. Ao deserto. 4-1. Por quem? Pelo Espírito Santo. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo Diabo. o próprio, tá? Não foi mensageiro não, foi o próprio. 2. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve o quê? Fome. Você pode observar, o jejum no início não te dá fome. Ele só te dá fome depois de um período. É esse que é o perigo, é o período final. Aí diz assim, ó. 3. Então o tentador aproximou-se e disse. Você vê, em jejum, meu amigo. Em jejum. Se aproximou. Nós estamos num propósito de 52 dias de jejum, com um pano de saco, que eu tirei um pouquinho que tá calor, com um pano de saco, no altar. O tentador, ele vem. Vem com propostas. Ó, tem uma igreja vazia, fulano. Tô precisando de uma pessoa para ficar lá. Ó, você viu lá? Hackearam o seu Instagram e botaram pornografia. Você viu lá? Você tem que ver isso. Para trazer o quê? Preocupação e desestabilizar emocionalmente. Uma coisa só é importante. Agora você vai entender o do óculos. Uma coisa só é importante quando tá com quem? Comigo. Uma notícia só é importante se eu guardo ela onde? Dentro de mim. Se eu desprezo, acabou a importância dela. Ela não vive. Você lembra daquele filme eu não sei qual é que o camarada precisava ter medo para que ele viesse atacar as pessoas no sono? Sexta-feira 13. Não. Sexta-feira 13. Fred Krueger. As pessoas estavam esquecendo dele. Então o que foi que ele fez? Ele foi lá e ressuscitou quem? O Jason. O Jason da sexta-feira, rapaz. Quando a gente era criança era um medo terrível. Que hoje não faz diferença. O Jason. Ele ressuscitou o Jason para causar medo. Para que o medo viesse fazer ele o quê? Ser lembrado. Nós temos desprezado o mal. Não está dando nem confiança para ele. Então ele vai criar situações para que você lembre dele. É a tentação. Às vezes é um filho que estava aí todo dia. Mãe, não vai brigar não? Não vai brigar, mãe?
Mãe, mãe, eu não vou. Não vai brigar não. Tu vai ficar onde? Eu vou ficar aqui. Mãe, não vai brigar? Tchau, filho. Mãe, eu vou na igreja lá dentro, tá, mãe? Com fulano. Deus abençoe, tá? É assim. Não faz diferença. Porque você está em uma atmosfera espiritual tão grande que você já viu o fim de tudo isso. É por isso que ele diz que nós somos um pouco menor que Deus. Isso significa que nós temos que ter a mente de quem? De Deus, cara. Se tu tem a mente de Deus, você enxerga como? Deus. Tu não é Deus, mas enxerga como? Deus. E tu vê. E pá, aquele pastor vagabundo é bandido mesmo. E tu vai me responder? Não, pai. É bandido mesmo, né, mãe? Acabou. Mãe, pior que o cara é bandido. Vou te ensinar. Pior que o cara é bandido, mãe. Pai. É, meu filho. Eu não falei? Mãe, ele rouba a alma da mão do diabo. Ele tira as pessoas que estão sofrendo na depressão, na viadagem. Fala mesmo. Na prostituição. E bota na sociedade de novo. Com dignidade, mãe. Esse cara é perigoso, mãe. Isso é uma estratégia, cara. Mãe, ela é também bandida, mãe. Eu descobri, mãe. Ela tira as crianças das coisas erradas e bota no caminho, na sociedade endireitada, mãe. Mãe, eles são perigosos mesmo. Eu descobri, não é que a senhora tinha razão. É, meu filho. Viu? Viu, José? Viu, João? E bem que eu avisei, alguma coisa me falava que era. Aí quando tu fala a verdade, é mesmo, meu filho? Ele tira da vida errada, ele ensina. Pessoas que sem dignidade passou a ter dignidade, ele orientando. A história do cara é braba, mãe. É perigosa. É perigosa. Meu filho. Acabou. Nunca mais vai falar o quê? Mal. Vocês têm que ter estratégia. Quando tu tem a mente de Deus, a mente de Cristo, você pensa como? Cristo entendia a mente dos fariseus. Cristo entendia a cabeça dos fariseus. Porque fariseu é carne. E se você entra na atmosfera do diabo, o que acontece? Você passa a se associar ao diabo. Mas se você não sai do teu campo, tu já viu nos filmes, ó, dentro da linha vermelha, não é? No metrô não é assim? Se afasta da linha, para não cair lá no outro lado, né? E tu não obedece? Tu sabe que se passar da linha, você tá correndo o quê? Risco. E se você entra no campo espiritual do mal, ele te pega. Não, atacar ele ataca, mesmo você não entrando, mas ele te pega. Aí diz assim, ó. Essa é a vida do obreiro. Aí diz assim, ó. Vamos lá? Então, no 3, o tentador aproximou-se de Jesus. E você, aí, olha, sempre é o se. Se você é filho de Deus, manda estas pedras transformarem em pão. Jesus, porém, respondeu, está escrito, porque Jesus lia o quê? Lê a Bíblia, senão você não vai ter armas para lutar. Se
o ser humano porém Jesus respondeu, está escrito: o ser humano não vive só de pão, mas de toda a palavra que Procede. da boca de Deus. Aí de novo, ó, foi a primeira tentação. Você acha que só foi 3 tentações? Isso é só um pedacinho, tá? Então o diabo levou ele na cidade santa e colocou ele sobre o pináculo do templo. E disse: o que é o pináculo do templo? Deixa eu te explicar aqui. Hã? O número? Eu estou no versículo 5. O que é o pináculo do templo? É a glória. Você vê essa jovem. Ela estava no pináculo, ela está no pináculo do templo, cheio de honra, cheio de honraria. O Insta estourando de tanta gente. Foi uma proposta que foi posto diante dela. É como aquele que eu te indiquei para você ver alguns vídeos dele, falou assim: fulana, não chore, fulana, porque as praças tá cheias de gente para poder ouvir o teu discurso, tua pregação. O único problema é que você não vai ter cachê. Só não vai ter cachê. Só não vai ter cachê de 100 mil, 40 mil para dar 1 hora de pregação. Não vai ter. Quer pregar Jesus? Então, o diabo ele bota as pessoas no pináculo. Honrando ele mesmo. Honra mesmo. Mas aí quando ele dá uma rasteira, Sente a pressão. tá envolvido emocionalmente com a situação, não tá envolvido espiritualmente. Quem tá envolvido espiritualmente mantém o quê? Apostolos. Deus está comigo. O meu Redentor vive. É um obreiro seguro, é um obreiro aprovado. Ele não se abala. Ele tá lá dentro dele, tá um turbilhão, mas dentro, do lado de fora, ele mantém a postura. Aí diz aí no 6. Disse: se você é filho de Deus, jogue daqui, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao seu respeito, e ele Eles o sustentarão nas tuas mãos, porque você não tropeçará em alguma pedra. Até o diabo sabe a palavra. O diabo sabe da palavra, o cara saiu de lá, cara. O cara viu tudo acontecendo. Aí diz assim no 7. Aí Jesus, ele também entendido, Jesus estava com o arsenal dele todo cheio, disse: Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória. E disse: tudo isto te darei se prostrares e me adorares, ou seja, fazer a minha vontade. Quer prosperidade? Faz minha vontade. Foi o que falaram para esse rapaz que eu falei para você. O nome dele é Flávio, né? É Flávio Andrade. Pastor Flávio. Quer ficar rico? Ele falou: não quero ficar rico não. Ofereceram a riqueza para ele. Não, quero não. O cara não para. Aí diz assim no 10. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito. Chega uma hora que você tem que dar um basta. Sempre vão chegar tentando te persuadir, tentando te manipular, tentando te escravizar, tentando te aprisionar com uma ideologia, com uma filosofia. Mas você tem que ter a mente de quem?
de Cristo. Você pode até ouvir a filosofia, a ideologia, mas você tem que pensar. Poxa, isso está de acordo com os princípios? O propósito realmente é ganhar alma? O propósito realmente é restaurar a vida? Tem que peneirar. Tem que peneirar, cara. Se tu não peneira... Gente, lindo! Olha, mas ele prega que uma beleza. Ai, eu sinto um arrepio dos pés ao alto da cabeça. Meu amigo, tu tá ferrado, porque esse arrepio aí não é bom, não. Você tem que ter certeza. Um discurso, uma palestra, uma pregação, ela tem que te dar certeza. Não foi que a jovem falou? Ganhei 20 almas. Cadê as almas ganhadas? No dia seguinte estava todo mundo bebendo cachaça. Todo mundo se prostituindo. Ganhar uma alma nem é assim não, meu querido. Para ganhar uma alma não é num estalo de dedo, não. Ah, mas a Bíblia diz que Pedro, em um único discurso, ganhou. Não, não foi Pedro que ganhou. Quem ganhou foi o Espírito Santo usando Pedro. E quem convenceu aquele povo não foi Pedro, foi o Espírito Santo. Tira o Espírito Santo para tu ver se o Pedro carrancudo, cortador de orelha, não aparece. Hã? Tira. Volta ainda com mais força. Volta 7 vezes mais. Procura até mais orelha. É. Aí Jesus vai lá e colou a orelha de Malcolm. Malcolm, pô, o cara cortou minha orelha. Ele não tenta cortar nossas orelhas? Falando mal, falando mentira. São uns fariseus terríveis, né, cara? Eu oro por esses fariseus, meu Deus. Não posso falar. A minha oração é privada. Amém. Amém. Secreto. Por isso que não sai nos vídeos. Em secreto, Deus te abençoe. Tem que ser em secreto. Deus mata não, salva no fogo. Vocês gostam, né? Vocês gostam, né? Aí diz assim, ó. No 11. Com isso, não. Jesus ordenou, vá-te embora, Satanás, porque está escrito, adorará seu Deus e prestará culto somente o quê? A ele. 11. Com isso o diabo deixou Jesus e vieram quem? Os anjos. Os anjos. O anjo é quem? É o pastor, é a missionária, é os líderes que vai te servir, que vai cuidar de você, que vai passar o azeite, o bálsamo, né? O bálsamo de Gileade na ferida, para curar. Você não vê agora, mas depois você vai entender. Daqui a um ano você vai falar, poxa, tudo foi um processo. O discipulado é um processo. No início, na emoção, é aquela multidão, né? Foi comigo assim, cara, era gente pra caramba, né, hoje? Acabava a evangelização, era aquela multidão. Mais de 30. Aí foi diminuindo, porque foi sabendo da verdade, o que era ser. Porque o pastor não dava mole, não, era o pastor Paulo, né? O pastor Paulo era o terror, cara. Ainda gaguejava, hein? É, ele ficava mastigando não sei o que e botava o terror. Língua, ele mordia isso aqui, ó. Botava o terror na gente. Meu Deus. E foi saindo. Ele fazia aquele exemplo. Manifestou um demônio, você vai chamar Paulo? Você vai chamar? É. Tem que partir pra cima, meu amigo. E graças a Deus eu permaneci e permaneço até o dia de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Vai fazer 30 anos. Não parece não, porque eu sou filho de negro, eu sou assim, novo, mas eu tenho 30 anos. Entendeu? Jesus. Agora vamos pro segundo tópico. O terceiro tópico, o ministério. É agora que começa o ministério a ser real. Entendi. O ministério vai começar agora, ó. Começa seu ministério. O começo do ministério na Galileia. Vamos ver? Sim. 12, lê pra mim o 12.
Mateus 12. Ao ouvir que João tinha sido preso, Jesus voltou para Galiléia. Continua? Vai? 13. Deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, na região de Zebulon e Naftali. 14. Isso aconteceu para que se cumprir o que tinha sido por meio do profeta Isaías. Vai? 15. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galiléia dos gentios. 16. O povo que vivia em trevas viu grande luz, e os que viviam na região e a sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Ponto. Você foi chamado para quê? Para tirar o povo das trevas. E quem é a luz? Espírito Santo. Você. Espírito Santo é o guia. Jesus diz que você é a luz. Você é o sal. Aí a gente quer transferir tudo para o Espírito Santo, né? Não, ele é a luz. Não, é ele. Mas tem você. Não adianta, ele é a luz, ele sempre será a luz. O sal, ele sempre será o sal. Mas e você?